Bom, vamos lá. Na cidade central, a alquimia é vista como a ciência suprema, o instrumento do governo. E lá estão os dois irmãos, Edward Eric e Alphonse Eric. Eles estão procurando respostas para recuperar os seus corpos, que foram perdidos na tentativa proibida de transmutação humana. E é nessa busca que eles conhecem um homem admirado dentro da comunidade da alquimia, Shaw Tucker, famoso pelos experimentos com quimeras. Ele vive em uma casa grande e silenciosa, com a sua pequena filha, Nina Tucker, uma criança fofinha e bem animada, sempre acompanhada do seu cãozinho, Alexander. A sua esposa foi embora há 2 anos e desde então são apenas os 3 na casa. Edward e Alphonse estudam transmutação na sua casa, já que ele possui conhecimento e um arsenal imenso de livros. Cara, a Nina, ela se apega muito rápido nos dois, e eles se identificaram de certa forma com a situação dela, já que eles passaram por algo parecido. Eles perderam a mãe e o pai deles só pensava em trabalhar. Ela fala, puxa a conversa, brinca, uma criança muito animada e parece até que eles se conhecem há anos. Eles se dão muito bem. A inocência, a alegria e a empolgação dela é completamente o oposto daquele ambiente formal, frio da alquimia federal e da própria casa do pai. Shaw Tucker, à primeira vista, é um cara educado, gentil, estudioso, trabalhador, é um cara normal. Só que ele sempre parece distraído, preocupado, como se sua mente estivesse em outro lugar. Ele carrega um título importante e conseguiu se tornar alquimista federal há 2 anos, quando transmutou uma quimera de sucesso e conseguiu sair da situação miserável que vivia. Só que desde então, ele não apresentou mais nenhum resultado relevante. E no mundo da alquimia militar, não trazer resultados significa perder status, dinheiro, proteção e o seu título. Tucker, ele enfrenta uma pressão gigantesca do governo para trazer algum avanço. Ele passa noites sem dormir, cercado por anotações, sempre no escritório trabalhando, e ele precisa de resultados rápidos. A Nina, ela não compreende o peso da vida adulta. Claro, ela é só uma criança. E ela continua brincando pela casa, sempre acompanhada do seu fiel companheiro Alexander, e agora também com os irmãos. Certo dia, Edward e Al chegam na casa de Tucker para estudar e, brincar com a Nina. Só que quando eles vão entrando na casa e procurando os dois, ele encontra Tucker e ele anuncia que finalmente conseguiu um novo avanço. Uma quimera falante que compreende a fala humana. A criatura é estranha, um corpo desproporcional, um olhar vazio. Quando Edward se aproxima, a quimera olha para ele e fala com dificuldade. Sua voz é fraca, lenta, meio sinistra. Ela chama Edward pelo nome várias e várias vezes, como se estivesse tentando aprender, até que então ela fala Onichan, que é como a Nina chamava ele, algo que significa tipo irmão, maninho, e na hora Edward fica em choque. Ele começa a alinhar as coisas dentro da sua cabeça, ele lembra do histórico do Tucker, sua promoção ao alquimista federal foi há 2 anos, e a esposa de Tucker também foi embora naquela mesma época. Edward então pergunta, mesmo não querendo ouvir a resposta: onde estão Nina e Alexander? E o Tucker responde da forma mais escrota, mas a gente já sabe a verdade. Nina foi misturada com o cachorro que ela amava. Os dois foram fundidos em uma única existência. Cara, que baque, mano. Nossa, que pesado. Esse episódio marcou muita gente, porque em pouquíssimo tempo a gente se apega a Nina, ao contexto dela e no que ela foi transformada depois. Não tem cena exagerada, não tem sangue jorrando, não tem luta, não tem violência. Só que o horror da cena, do episódio, do capítulo, tá na revelação do que aconteceu e na questão da inocência. A Nina, ela não entende o que aconteceu com ela. Ela continua tentando falar como antes e reconhecendo as pessoas ao redor. Edward perde o controle, ele ataca Tucker gritando com ele. E o cara, mesmo diante de tudo isso, ele não demonstra um pingo de arrependimento, cara. E ele vai com aquele blá 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 do caralho e porque é necessário e não sei o que, e às vezes é preciso cruzar umas linhas, não sei o que. E aí, ele toca na ferida. Ele questiona se Edward, que tentou transmutar um ser humano, é tão diferente dele assim. Nossa, Edward fica, cara,
destruído, ele revive novamente o que acontece quando a alquimia ultrapassa qualquer limite. Al tenta acalmar ele e a Quimera, mesmo que pareça não compreender tanto a situação, ela ainda se preocupa com o pai. Só que tem uma diferença muito clara. O Edward também fez isso, só que ele pagou com o próprio corpo. Já Tucker sacrificou alguém que confiava nele, a própria filha, inocente. A Nina, presa naquele corpo distorcido, continua falando com dificuldade, ainda demonstrando traços da criança que ela era. Não tem cura. A alquimia criou algo que não tem reversão. Pouco tempo depois, tem um novo desfecho que, cara, interrompe qualquer esperança que a gente poderia ter. Scar encontra Tucker e sua criação e, assim, rápido, sem enrolação, sem frescura, sem nada, ele simplesmente destrói Tucker, Nina e Alexander. Quando Ed descobre o que aconteceu, ele só sente um vazio existencial. O que torna essa cena tão traumática não é só o que acontece, mas como a narrativa constrói cuidadosamente a ideia de pureza antes de simplesmente destruí-la. Nina é uma criança solitária, carente de atenção, perdeu a mãe, só que ainda assim ela é muito gentil, muito fofinha, muito animada e sempre acompanhada do Alexander, seu companheiro, fiel, protetor. Os dois representam a pura inocência, uma relação normal, simples, sem interesse, sem ambição, baseada apenas no afeto. E isso é totalmente o contrário do universo político e militar que cerca toda a história. Eles simbolizam algo que não foi corrompido, algo inocente, algo puro. E essa construção não é por acaso. A narrativa faz questão de mostrar pequenos momentos cotidianos, brincadeiras, conversas e a forma como a Nina se apega rapidamente ao Ed e a Al. Esses encontros criam uma sensação de segurança, de inocência. A Nina e o Alexander são construídos dessa forma. E tudo isso para a narrativa destruir tudo. Quando a revelação acontece, quando é mostrado pra gente que Tucker fundiu a própria filha e o cachorro em uma quimera, o choque não é só pela transformação física. Nina e Alexander eram símbolos da ingenuidade e eles são simplesmente corrompidos, destruídos, tudo isso por causa de ambição. E, cara, como se não bastasse isso, o impacto psicológico da cena só é intensificado pelo fato da quimera ainda carregar traços da criança. Ela reconhece as pessoas ao redor, fica falando vamos brincar e coisas desse tipo. Cara, isso deixa tudo mais pesado. Aquela criatura, aquela quimera não é um monstro irracional, tem requisitos de consciência nela. Esse mesmo tipo de angústia aparece de forma semelhante em outros animes, por exemplo, Shingeki, quando as pessoas de dentro das muralhas descobrem que os titãs são, na verdade, humanos. Porque o problema agora não é só a ameaça dos titãs, mas o fato de que eles foram pessoas. Isso causa uma crise existencial, um transtorno psicológico muito grande. Em Jujutsu, isso aparece de forma muito perturbadora também, através do Mahito. Ele distorce a essência das pessoas, remodelando seus corpos como se fosse um brinquedo, às vezes ele usa como uma arma, como escudo, como se fossem soldadinhos. Em todos esses casos, o terror vem da perda da autonomia. Os humanos, eles permanecem conscientes de certa forma, dentro de formas que eles não escolheram. É um tipo de violência diferente, não é? Ela vai para algo mais psicológico, mais existencial. A pessoa deixa de ter o controle do próprio ser. Todo esse tema gira em torno da desumanização. Em cada caso, a transformação é usada como uma ferramenta narrativa para explorar até onde a vida humana pode ser instrumentalizada. Em Fullmetal, isso acontece em nome do avanço científico e da ambição pessoal. Em Shingeki, a transformação de Titã é parte de um sistema de guerra e dominação. E em Jujutsu, é usado pelo antagonista que vê os humanos como brinquedos. Só que existe uma diferença que torna a Nina um caso especialmente doloroso. Ela representa a inocência absoluta, uma criança, cara. Nos outros casos, é um pouco diferente. As pessoas que tinham seus corpos modificados estavam inseridos em contexto de guerra, de algum conflito. Por exemplo, o pai do Eren e todos os outros, eles queriam se rebelar contra o sistema e etc. É diferente. A Nina é apenas uma criança, cara. A pureza dela e do Alexander é o completo oposto de toda a violência e frieza do mundo. Mas enfim, todas essas histórias usam a transformação corporal como uma metáfora para algo bem profundo. O medo de perder a própria humanidade. Não apenas sobre desviver, ir de base, mas é deixar de ser quem você é. Ser reduzido a uma ferramenta, arma ou um experimento. E se tornar algo vazio, como um titã que só fica vagando por aí. E se você já pensa sobre
isso. Deixa aí nos comentários, vamos bater um papinho legal. Fechou e falou!